Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. O governo faz nova tentativa para estabelecer uma tabela de frete de cargas no país. Reunião entre agência reguladora e caminhoneiros ainda não tem consenso. Pesquisa internacional divulgada hoje mostra a má distribuição dos professores no país e os obstáculos que eles enfrentam para elevar a qualidade da educação brasileira. 7 em 10 brasileiros acham que a economia piorou e só 3% da população aprovam o governo Temer. Os dados são do Datafolha. Os preparativos para a cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Donald Trump chega a Singapura depois de ficar isolado e sair disparando contra o documento final do encontro das 7 maiores economias do mundo. Mais de 600 imigrantes resgatados no Mediterrâneo podem ficar sem água e comida enquanto aguardam no mar que governos da Itália e de Malta decidam seu futuro. No esporte, o vôlei masculino termina invicto mais uma semana da Liga das Nações. E os gols da vitória do Brasil contra a Áustria no último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo na Rússia. Daqui a pouquinho. Uma nova pesquisa sobre educação divulgada hoje mostra a importância do professor em sala de aula e o quanto o país ainda precisa avançar para que a qualidade do ensino melhore. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico avaliou 35 países integrantes e alguns parceiros, como o Brasil. Uma das conclusões do relatório da OCDE é de que os professores menos preparados têm mais chances de ir para escolas carentes, onde deveriam estar justamente os que têm melhor qualificação. Não há incentivos financeiros, nem de carreira ou condições de trabalho que faz com que eles queiram ir trabalhar nessas escolas. Além disso, docentes de escolas com alunos mais pobres precisam ensinar conteúdos para os quais não receberam treinamento ou não são especialistas. O estudo mostra ainda que apenas 12% dos professores brasileiros acreditam serem valorizados pela sociedade. A média dos países que compõem a organização é de 28%. A remuneração do professor, ele não se sente capaz, né? Podendo ser, mas ele não se sente valorizado. A sociedade também vê que a escola não vai para frente, que os alunos não aprendem, também não valoriza. O professor precisa ser bem pago e ter uma jornada de trabalho que lhe permita trabalhar com os alunos, atender aos pais, fazer a recuperação do aluno no próprio processo do ensino-aprendizagem, né? Isso é fundamental. O relatório é baseado em resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e também da pesquisa sobre ensino e aprendizagem, o TALES. Ele alerta que a maioria dos professores tem entre 30 e 49 anos de idade, o que indica a necessidade de atrair novas gerações para a profissão. Já tem pesquisas que dizem que se continuar do jeito que está em 10 anos, nós não teremos mais professores de matemática no Brasil, porque os que têm vão se aposentar e a gente não está atraindo novos talentos. A dificuldade de ensinar que os professores têm todos os dias passa pela infraestrutura obsoleta. O México e o Brasil são os países que contam com menos recursos, como biblioteca e computadores com acesso à internet. Todo mundo tem um celular, que é um mini computador, então a escola está atrasada, ela tem que ter tudo isso na escola. O professor é o profissional que ajuda a formar os cidadãos do futuro. Mas para que eles trabalhem no presente, com respeito e as condições necessárias, é preciso investimento humano e pedagógico. O relatório aponta caminhos trilhados pelos países com boa avaliação. A formação inicial desses futuros professores, ela é focada na parte clínica desde o primeiro ano, ou seja, desde o primeiro ano esses professores estão tendo contato com a sala de aula e vendo como isso acontece na realidade. O segundo ponto, depois que esse professor está formado e já está trabalhando, a formação continuada desse professor leva em consideração os problemas reais da sala de aula. Em terceiro lugar, o incentivo para a progressão de carreira é focado em quanto o professor se desenvolve para fazer com que os alunos aprendam. Muitos brasileiros até que gostariam, mas os dias de Jogos do Brasil na Copa não serão feriados, como aconteceu no Mundial passado. Cada empresa deve decidir se libera ou não os funcionários e como fará a compensação das horas não trabalhadas. Douglas pendurou na mesa de trabalho a bandeira que trouxe de Dubai, assinada pelos amigos de um intercâmbio, onde torceu na última Copa. Este ano, ele vai torcer com os colegas de trabalho. É um clima gostoso, porque é uma empresa descontraída, então a galera é bem animada, é uma galera jovem, né? Então acho que é bem a cara do Brasil, assim, desse novo Brasil que a gente espera.
A empresa em que Douglas trabalha é uma startup. E o chefe liberou os funcionários para assistir os Jogos do Brasil aqui ou em casa. A empresa não vai ter esse prejuízo, porque as pessoas vão compensar essas horas e porque, como a gente dá uma liberdade para elas trabalham melhor. Os funcionários no escritório, já decorado de verde, amarelo e festa junina, concordam. Como todo mundo pode se juntar em um momento para descontrair no trabalho, creio que depois a produtividade pode ser muito grande. 28% das empresas brasileiras dizem que vão dispensar os funcionários para assistir os jogos da seleção. E dessas, 84% não vão nem descontar as horas paradas. É o que diz uma pesquisa da SPC Brasil. Do outro lado do campo, 24% das empresas dizem que os funcionários vão ter que trabalhar normalmente durante os Jogos do Brasil. Nos dois casos, a empresa está certa, porque é ela quem decide. É o que diz a lei. Sim, esses períodos eles podem ser mera liberalidade. A empresa realmente está dando esse presente, vamos dizer assim, para os funcionários por uma questão de patriotismo, ou eles podem realmente colocar dentro de uma integração das horas e compensar de outra forma. Isso é possível também. O advogado alerta que caso a empresa libere o empregado para estar fora do local de trabalho, isso deve ser formalizado para evitar problemas. Acontecendo um acidente às 5 horas da tarde, por exemplo, numa data dessa, se a empresa não tiver um documento demonstrando que liberou o funcionário ao meio-dia, por exemplo, o que vai se presumir é que ele estava saindo realmente da empresa. Então é bom que isso fique documentado, sim. Já para o funcionário que ficar dentro do local de trabalho, o advogado aconselha se manter na linha. Tem que se tomar cuidado com a ingestão de álcool dentro da empresa, tem que tomar cuidado com a questão dos bolões, que por lei o bolão ele é jogo de azar e ele pode gerar uma demissão por justa causa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres volta a se reunir hoje com representantes dos caminhoneiros para discutir a nova tabela dos fretes. O acordo continua difícil de ser obtido porque entidades da indústria, do comércio e do agronegócio se opõem à versão original do documento, ainda em vigor, que fixa os preços mínimos para o transporte de cargas rodoviários no país. Uma segunda versão da tabela chegou a ser publicada na quinta-feira, mas foi revogada horas depois, após a reclamação dos caminhoneiros. As reuniões com lideranças da categoria começaram agora de manhã e não tem hora para terminar. Uma das reclamações dos caminhoneiros é que a nova versão da tabela não incluiu a depreciação dos veículos, o que pode aumentar ainda mais o valor do frete. De outro lado, entidades como as confederações da indústria e da agricultura ameaçam entrar no Supremo Tribunal Federal com ações contra os novos preços dos fretes. No meio dessa briga, continua parada na Câmara dos Deputados, à espera de votação, a proposta que regulamenta o transporte de cargas no país, uma das demandas dos caminhoneiros para encerrarem a paralisação de 11 dias. Com a aproximação das festas juninas, dos Jogos da Copa e do recesso de julho, há o risco do projeto ficar para ser votado pelo Congresso no segundo semestre. E apesar da promessa do governo federal de diminuir o preço do diesel nas bombas, apenas 3 estados aceitaram reduzir o preço de referência do combustível usado para a cobrança do ICMS. Segundo o Conselho de Política Fazendária, CONFAZ, a redução de 46 centavos no preço do diesel, determinada pelo governo, não é levada em consideração até agora por nenhum estado nas tabelas do imposto, que vão valer na segunda quinzena deste mês. Os 3 estados que reduziram o preço de referência para cálculo do ICMS fixaram reduções menores que a estipulada pelo governo. Para o diesel comum, Alagoas reduziu 36 centavos, Tocantins reduziu 18 centavos e Paraíba 10 centavos. Na semana passada, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, admitiu que a redução de 46 centavos no preço do diesel para o consumidor não seria imediata, porque dependia dos estados reduzirem também os valores de referência para o ICMS. Mas as tabelas dos estados divulgadas nesta segunda-feira pelo CONFAZ mostram que isso não está acontecendo por enquanto. No Rio de Janeiro, o tiroteio da última sexta-feira ainda deixou marcas trágicas no final de semana.
7 corpos foram encontrados na área que divide os bairros da Urca e do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. 6 estavam no costão da Praia Vermelha. O 7º foi encontrado na mata pela própria família. 2 pessoas foram identificadas. Elas tinham passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico. Os parentes acusam policiais pelas mortes. A PM não comentou as acusações. A divisão de homicídios investiga se os mortos participaram do confronto com a polícia na sexta-feira, durante operação nos morros Chapéu Mangueira e Babilônia. Um intenso tiroteio obrigou o fechamento do bondinho do Pão de Açúcar e do aeroporto Santos Dumont. E subiu para 10 o número de mortos no naufrágio de 2 barcos na Baía de Sepetiba, no Rio. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Bombeiros, mergulhadores e pescadores da região participam dos trabalhos de resgate. Os barcos levavam pescadores e afundaram na madrugada de sexta-feira durante uma forte tempestade. A seleção brasileira masculina de vôlei venceu mais uma e está na liderança da Liga das Nações. Vamos dar uma olhada e ver como é que foi. Missão cumprida para Renan Dalzotto após a 3ª semana da Liga das Nações. O técnico da seleção afirmou que o ideal seria sair da Rússia com o máximo de pontos possíveis e conseguiu. Com a vitória sobre a China por 3-0, o Brasil divide a liderança da competição com a Polônia. Ambas têm 9 vitórias, mas os poloneses têm melhor saldo de sets porque perderam 1 a menos que o Brasil. Neste domingo, o adversário foi a China. Dos 3 adversários do final de semana, a China era o menos temido. O destaque da seleção foi o Wallace, que marcou 21 pontos para o Brasil. Apesar disso, no terceiro set, o oposto deu lugar ao novato Alan, que teve a primeira participação na Liga das Nações e agradou. A China só assustou o Brasil no segundo set, quando passou à frente no placar em 12-11. Mas Wallace encaixou bons saques e o time fechou em 25-19. No terceiro set foi mais um sufoco, porém o ataque estava em dia, o ponto forte dos comandados de Renan. Semana que vem tem mais, contra Bulgária, França e Canadá. A gente fala do humor dos brasileiros para as eleições. O bloco do Sem Candidato à eleição presidencial vence todas as simulações da última pesquisa Datafolha. Só fica em segundo lugar no levantamento, quando o nome do ex-presidente Lula é incluído. A pesquisa Datafolha foi feita com quase 3 mil eleitores de 174 municípios na quarta e na quinta-feira da semana passada. Na simulação estimulada com o ex-presidente Lula como candidato do PT, ele fica em primeiro, com 30% das intenções de voto. 21% votariam em branco, nulo ou não sabem quem escolher. Na sequência vem Jair Bolsonaro, com 17%, Marina Silva, com 10%, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes empatados com 6% e Álvaro Dias, com 4%. Com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato presidencial do PT, o cenário muda. Os 100 candidatos somam 33%, Bolsonaro sobe para 19% e Marina para 15%. Haddad fica com 1%. Outro cenário coloca o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, como candidato petista. O sem candidato e Bolsonaro se mantêm com o mesmo percentual. Marina oscila para 14% e Wagner fica com 1%. Sem o PT na disputa presidencial, os sem candidato vão para 34%. Bolsonaro tem 19%, Marina 15%. Na sequência, vem Ciro Gomes com 11%, Alckmin com 7% e Álvaro Dias com 4%. A pesquisa Datafolha para o segundo turno mostra que se Lula for o candidato do PT, ele vence nos 3 cenários, com Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Marina Silva. Sem candidato do PT, Marina Silva vence as simulações em que aparece. Nesse caso, as porcentagens de intenção de voto para Ciro, Bolsonaro e Alckmin ficariam abaixo dos brancos e nulos. O Datafolha também ouviu os brasileiros sobre o governo Temer. A avaliação positiva do presidente continua muito baixa, perto da margem de erro. Mas o mau humor dos brasileiros também atinge instituições como o Supremo Tribunal Federal, a imprensa e o Congresso, e fez desaparecer o otimismo na economia. A pesquisa foi feita poucos dias depois do fim da paralisação dos caminhoneiros e mostra que o movimento piorou o ânimo dos brasileiros. Os entrevistados que consideram o governo Temer ótimo ou bom somam apenas 3%. Os que consideram o governo regular, 14%. E os que desaprovam o governo por considerá-lo ruim ou péssimo somam 82%.
A pesquisa também avaliou a imagem de algumas instituições brasileiras. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, apenas 14% confiam muito, 43% confiam pouco e 39% não confiam. Sobre os militares, 37% confiam, 41% confiam pouco e 20% não confiam. Quanto à imprensa, apenas 16% confiam, 45% confiam pouco e 37% não confiam. Entre os campeões da baixa credibilidade estão os partidos políticos. 68% dos brasileiros não confiam. Também está lá o Congresso, 67% da população não confia nele. E a Presidência da República, 64% não confiam. O mau humor dos brasileiros se reflete também na economia. 72% acreditam que a situação econômica piorou e apenas 6% acham que melhorou. Diferentemente da pesquisa de abril, quando os otimistas superavam os pessimistas, desta vez o resultado se inverteu e os pessimistas são mais numerosos. Segundo a pesquisa, os que acham que a situação vai ficar pior nos próximos meses somam 32% contra 26% dos que acreditam que vai melhorar. Nessa semana, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que causou comoção nacional, completa 3 meses. Ainda com mais perguntas do que respostas, ninguém foi preso. Os homicídios de militantes de direitos humanos têm crescido no país. Ativistas de movimentos sem terra, assentados, indígenas e até crianças e adolescentes. Esses são os principais perfis das 376 pessoas atendidas pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, criado pelo governo federal em 2004. Outros 308 casos estão em análise não por acaso. Só em 2016, 66 militantes de causas sociais foram assassinados. A crise econômica gera desemprego e gera desigualdade social. Daí, consequentemente, aumenta-se a luta por sobrevivência entre os grupos. Esses conflitos se dão entre aqueles que não têm acesso aos bens materiais e também imateriais e aqueles que têm a propriedade, têm os bens de sobrevivência. A maioria dos registros de mortes de defensores de direitos humanos está no norte e no nordeste, quase todos em decorrência de conflitos no campo. Mas isso não significa que o ambiente urbano seja mais seguro para ativistas, e sim que há uma complexidade maior para reunir números. Grupos que defendem direitos à moradia, da população LGBT e da juventude negra são cada vez mais perseguidos. Bandeiras como essas eram levantadas pela vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, executada ao lado do motorista Anderson Gomes. Quase 3 meses depois do crime, as investigações pouco avançaram. Valdênia carrega o pedido por justiça no peito. Na luta pelos direitos humanos desde os 14 anos, mudar de Sapopemba, bairro da Zona Leste de São Paulo, onde nasceu e atua até hoje, foi só uma das consequências que sofreu e ainda sofre por lutar pelos direitos humanos. As periferias têm uma experiência muito próxima com o próprio Estado como violador dos direitos. Isso me rendeu muitas ameaças. Eu precisei sair do país pelo menos 3 vezes de forma muito apressada. Para o coordenador da Central dos Movimentos Populares, é preciso que a própria população reconheça que lutar por direitos humanos é lutar por dignidade e respeito para todos. Que o Estado cumpra com seu papel de investigar e puni-los, os responsáveis por essa violência e esses assassinatos. Só assim, lideranças como Valdênia, que levam anos para serem formadas, terão segurança para continuar trabalhando por uma sociedade mais justa, sem temer um desfecho triste, como o da vereadora Marielle Franco. Enquanto estão atentando contra a vida de defensoras e defensores de direitos humanos, é porque o nosso trabalho está no caminho certo. Nós estamos atingindo de verdade as causas das violações de direitos humanos e nós não podemos parar. A seguir, navio com mais de 600 imigrantes resgatados no mar, que estava à espera de decisão dos governos de Itália e Malta, vai atracar na Espanha. Sem isso, homens, mulheres e crianças poderiam ficar sem água e comida. E os últimos preparativos para o encontro entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Trump chega isolado a Singapura depois de confusão no G7. A gente volta já.
O presidente norte-americano Donald Trump faz sua maior aposta de política externa nesta terça-feira ao se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Os dois já estão em Singapura, onde acontecerá a reunião histórica entre os dois países. Nas ruas de Singapura, o policiamento foi reforçado. A cúpula será na ilha de Sentosa, cercada por hotéis luxuosos. No encontro com o primeiro-ministro de Singapura, Trump expressou otimismo e disse que acredita que a reunião com o norte-coreano irá funcionar muito bem. Embaixadores dos Estados Unidos e Coreia já se encontraram para costurar o acordo de paz. Trump quer que a Coreia abandone seu programa nuclear e Kim Jong-un quer a garantia de que continuará no poder. A expectativa é que o encontro de Trump e Kim Jong-un tenha um clima mais amigável do que o registrado no encontro do G7. A cúpula dos países mais ricos do mundo este final de semana no Canadá terminou de forma tensa. Trump voltou atrás e pelo Twitter disse que não iria assinar o documento final, que tinha entre os principais pontos a defesa do livre comércio baseado em regras internacionais. A decisão aconteceu depois que o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse no encerramento do encontro que as tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o aço e o alumínio importados eram um insulto ao Canadá e queria adotar medidas de retaliação. Pelo Twitter, Trump chamou Trudeau de desonesto. A chanceler alemã Angela Merkel classificou a postura de Donald Trump como algo deprimente. Uma foto representa bem o clima do final de semana, com o presidente norte-americano sentado de braços cruzados, quase emburrado, e os principais líderes da comunidade internacional em pé, numa atitude de convencimento. Até quando o líder da principal potência ocidental vai poder fazer o que bem entende é a pergunta que fica. E a Itália se recusou a receber um navio com mais de 600 imigrantes e pedia que Malta os acolhesse. Enquanto isso, homens, mulheres e crianças resgatados no mar poderiam ficar sem água e comida. O novo ministro do Interior da Itália e líder da extrema-direita, Matteo Salvini, pediu ontem às autoridades de Malta que permitam a entrada dos 629 imigrantes que estão a bordo do navio Aquarius da ONG francesa SOS Mediterrâneo. Malta rejeitou o pedido dizendo que a situação não é de sua competência. Os imigrantes foram resgatados em 6 operações no Mediterrâneo. A decisão da Itália de recusar esse acolhimento faz parte da nova política para deter a entrada de imigrantes no país. O governo de Matteo Salvini é alvo constante de críticas. Na sexta-feira passada, italianos cantaram Bella Ciao a Salvini num ônibus do aeroporto que o levaria até o avião. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. A tradicional canção italiana é símbolo da resistência contra o fascismo de Benito Mussolini na Segunda Guerra Mundial. E com a recusa dos dois países, a Espanha anunciou agora há pouco que vai acolher os imigrantes. O navio deve atracar no porto de Valência. Em comunicado, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse que é um dever evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a essas pessoas. Um final de semana recheado de gols, Campeonato Brasileiro, amistoso da seleção. Vamos ver como é que foi. Atlético Mineiro e Fluminense fizeram um grande duelo no Independência. Melhor para o Galo, que venceu o Tricolor por 5-2. Destaque para Roger Guedes, que fez 2 na goleada de ontem. Bahia e Botafogo fizeram um carnaval de gols na Fonte Nova. Chiesa 2 vezes, Regis, Vinícius, Léo Valência, Alione, mas ninguém saiu feliz. Final 3-3. O Grêmio contou com um gol de Everton contra o América Mineiro, que voltou a marcar após 6 jogos. O Mortal está na 4ª colocação do Brasileiro com 19 pontos. O Palmeiras chutou o 0 do placar com Thiago Santos, de cabeça contra o Ceará. Dudu ampliou. O Vozão diminuiu ainda no primeiro tempo com Felipe Azevedo. E aos 42, a Arena Castelão explodiu com Elton. Final 2-2. O Flamengo fez mais uma vítima, o Paraná Clube. Diego abriu o placar de falta e Felipe Viseu fez o segundo do rubro-negro carioca. E o Internacional comprovou a boa fase e venceu o Santos por 2-1 na Vila. Foram 2 gols de pênaltis polêmicos, marcados por Leandro Damião e Gabriel, e um de falta, que gerou tanta reclamação de Lucas Veríssimo que ele acabou sendo expulso. E a seleção brasileira de futebol jogou pela última vez antes da Copa do Mundo. A Áustria, que derrotou a Rússia e a Alemanha nos 2 últimos amistosos, sentiu o drama de jogar com os pentacampeões do mundo. Gabriel Jesus abriu o placar tocando no cantinho do gol de Lindner. Depois foi a vez de Neymar deixar o zagueiro Dragovic sentado e ampliar. A seleção estava solta, livre, toque-me-voe, tabela bonita entre Firmino e Coutinho, finalizando para fazer o 3º gol. Muito bem, a seleção brasileira já está na terra da Copa do Mundo. Vamos ver as imagens? Com quase 1 hora de atraso, o time já deixou Viena, depois da vitória por 3-0 sobre a Áustria. Chegou à Rússia na noite deste domingo, delegação que fez a melhor campanha
pré-Copa desde o Tricampeonato Mundial 1970, já está em Sochi, que é uma espécie de balneário russo, quase que uma mistura de Guarujá com Riviera de São Lourenço e tal. O torcedor estava lá para acompanhar a chegada da seleção brasileira que busca o hexacampeonato. Próximo compromisso no domingo às 3 da tarde, diante da Suíça. Fica a nossa torcida aqui, já estou de bola amarela e tudo, para torcer pela seleção. Valeu. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Você fica agora com o Panorama, que hoje fala sobre a situação do negro na nossa sociedade, 130 anos depois da abolição da escravatura. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.